Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Mano trouxe informações importantes aqui do Timão, relacionada ao time que vai enfrentar o Santos. A boa notícia é que o trio Gin tá à disposição do Dorival Júnior. E falar um pouco também dos bastidores do Timão, que o Ministério Público fez mais algumas revelações lá das faturas e dos gastos administrativos. Tá bem legal o vídeo, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Corinthians. Coringão, Trica. Lei, mano, é o seguinte, hein? Vamos lá. Como o Carrilho está fora do jogo, né? Não vai nem ser relacionado. O Carrilho. Tava na expectativa de ele voltar. Não, mas ele já tá treinando com bola. Não, Treinando com bola, tá bom. Não, vai voltar. não, tá voltando agora. Ele... Não, sim, mas tô falando que ele tava na expectativa de ser relacionado. Tô lendo aqui. Não, era o Garro. Não. O Carrilho vai demorar mais, Bento, aí porque foi lesão de ligamento, né? Então ele tá voltando agora aos gramados, vai demorar um tempinho. Mas o Garro ainda. tá relacionado, eu vi uma Memphis, notícia. O Garro tem a expectativa de voltar. Garro é Esse banco, sim. né? O Garro vai começar no banco, mas tá relacionado. O Corinthians, ele postou um negócio falando que a camisa lá dele e do Memphis já estão separadas. Não, vai pro jogo. Garro e o Memphis no banco. Então tá relacionado. O possível time aqui que deve... Vamos lá. Começar deve ser o Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro, Choca. Vai ser moleque, os caras falar que é bom pra cacete, mano. Da categoria de base. Vamos ver. O Gustavo Henrique e o Angileri. No meio campo, Ranieri, Maicon, Hugo e Breno Bidon. Na frente, Yuri Alberto e Guinegão. Deve ser esse o time aí. Olha, pra falar a verdade, Bento, eu acho que o Guinegão, ele merece mesmo a titularidade. O Memphis é um jogador estrelado, é um cara que tá ganhando muito aí. Mas em termos de futebol apresentado, o Guinegão é um cara muito mais intenso dentro do jogo. É um cara que faz uma abafa na saída de bola, coisa que o Memphis não faz. O Guinegão é um cara que aparece muito mais dentro de campo do que o próprio Memphis. O Memphis, ele tem aquele glamour de ser um jogador estrelado, europeu. Dá tapa na bola, né? Sabe, mas o Guinegão hoje é um cara que demonstra muito mais entrega em campo, RG. E não é desqualificando o Memphis, porque eu acho que o Memphis também tem qualidade. Mas hoje, em termos de competitividade, o Guinegão entrega muito mais que ele e o Yuri Alberto também. O moleque tá com sede. O Memphis, o RG, a minha crítica com relação a ele, por exemplo, Lelê, o Memphis, nesses 2 últimos jogos aí que ele fez aí pela seleção da Holanda, ele jogou 10 minutos contra a Malta, que foi o primeiro jogo, que ele até inclusive marcou gol. Nesse segundo jogo ele também entrou aí, acho que jogou até mais, acho que ele jogou quase... acho que foi 60 minutos, um pouco mais. Contra a Finlândia. Contra a Finlândia ele também deu 2 assistências e fez um gol. Então, ele tem jogado muito mais, RG. Dá a impressão que ele tá se preparando no Corinthians para jogar pela seleção holandesa do que dentro do próprio clube. Se ele jogou 60 minutos contra a Finlândia, que foi o último jogo da seleção holandesa, ele tem que estar apto para jogar já 90 com a camisa do Corinthians. E amanhã parece que ele não vai jogar. Então, nesse ponto, Lelê, desculpa, tem que ser criticado sim. Eu sei que tá cheio de mama Memphis aí na internet. Os Mama Memphis aí que gosta de ficar no... Você já tinha previsto isso, né? Que mas talvez, é fato, RG. Talvez ele não fosse pro jogo, né? Ô, RG, vira e mexe, o Memphis fala, voltei, eu tô cansado. Igual aquela partida contra o Sport que deu aquele reboot todo lá, que depois ele desmentiu. Mas pelas atitudes dele, e até a comissão técnica do Corinthians preservando o Memphis, ele tem que ser preservado na porra da seleção dele. Ele é pago pelo Corinthians, irmão. Então se ele tiver que jogar 60 minutos, 90 minutos, é pelo clube do que ele é remunerado. Não é pela seleção. Ele não tem que usar o Corinthians aí como se fosse um DM pra se tratar pra jogar fora. Então, nesse ponto, cara, amanhã, Lelê, se o Memphis entrar, eu espero que ele entre no decorrer do segundo tempo aí também, principalmente se o Corinthians estiver precisando, ele que corra o dobro pra provar o porque ele precisa ser titular contra o Atlético Mineiro, que é o próximo jogo do Corinthians depois do Santos. E aí, Lelê? E aí, Lelé? Não, Lelé. então, o Silvestre, né, mano, o Lucas aí, o filho do Dorival, ele tinha falado no último jogo sobre um acordo que o Corinthians estava fazendo com a seleção do Memphis, né, para que ele voltasse gradualmente, até porque, devido à última lesão dele, ele jogou contra o Mirassol 17 minutos. Aí parece que o acordo foi que, né, o DM dos 2 times ali entraram em contato, se comunicaram e fizeram uma preparação para que o Memphis não fosse sobrecarregado aí a forma física dele. Então, que diante de Malta, né, que foi o primeiro jogo que ele fez aí com a seleção dele,
Ele jogaria 25 minutos, que foi o que aconteceu, né? Ele jogou 17 contra o Mirassol, então ia aumentar um pouquinho contra a Malta e depois, se ele não sentisse dores nem nada, ia aumentar mais um pouquinho contra a Finlândia, que daí foram 60 minutos. Então parece que os dois DMs aí e comissões estavam meio que em comunicação, um trabalho conjunto para que ele voltasse e não sentisse dores novamente, como foi da última vez agora, né? Que vocês lembram que ele voltou da data FIFA, entrou e se machucou de novo. Então vamos ver agora como é que vai ser, mas eu acho que ele deve entrar no segundo tempo contra o Santos também aí. Não, já tá, a escalação do Apesar Corinthians aí da- é Guinegão e Yuri Alberto na frente, Lelê. E esse é o grande, Não, grande e X da hoje questão. o Guinegão tá muito bem, né? Por mais que, se a gente pensar em função mesmo dentro de campo, a gente pensava inicialmente que o Guinegão fosse disputar ali com o Yuri Alberto, né? Por ser mais um centroavante e tal. Mas a gente já falou aqui que os dois podem jogar juntos também, como estão jogando, né? Porque são caras mais móveis. Nem o Guinegão e nem o Yuri são esses centroavantão que ficam ali dentro da área, né? Mais fixo ali, esperando a bola. Os dois podem fazer esse jogo de sair tanto para recuar para buscar a bola no meio de campo ou abrir mais para os lados. Então, acho que o Guinegão tá num momento bom também, tem que aproveitar, né, mano? Não, nesse ponto eu concordo. Inclusive, eu falei aí a respeito de bola apresentada hoje. O Guinegão tá à frente do Memphis, assim como o Yuri Alberto também, em termos de entrega e de futebol apresentado. Porém, se o cara jogou 60 minutos no último jogo contra a Finlândia, ele tinha que estar apto a jogar 90 agora. E a impressão que dá, Lelê, é que novamente vão preservar o Memphis. Não justifica. Aí depois ele joga aí, sei lá, 15, 20 minutos contra o Santos. Aí depois, no sábado, ele tem que fazer controle de carga. Sabe? Vai cagar, velho. Vai cagar. Tô de saco cheio disso. Inclusive, parece que já tem gente dentro do Corinthians, Lelê, que não tá muito afim de renovar o contrato dele no final do ano, não, hein? Então, né, eu vi que, assim, ontem saiu a mesma matéria sobre a renovação do Memphis em veículos diferentes, se vocês forem procurar aí. Em alguns veículos de informação dava que o Corinthians tem o interesse de renovar com o Memphis, mantendo os mesmos valores. E hoje já surgiram aí pessoas que foram checar essa informação, né, com dirigentes do clube que dizem que o Corinthians não tem o interesse, né? Eu acho, mano, que dentro dos moldes atuais, por serem valores muito elevados e o Corinthians a gente sabe que tá sofrendo financeiramente, eu acho que o mais viável é que a diretoria atual não queira renovar nesses moldes. Eu acho que talvez eles chamem o Memphis para conversar e de repente, você quer ficar? Quer? Não quer? Vamos tentar negociar novamente esses valores e tal. Aí eu acho que pode ter uma conversa, mas assim, nesse tanto de dinheiro que tá agora, com tanto de gatilho que tem agora pro ano que vem, eu também acho que é meio inviável aí, né, pra situação financeira do clube. Não, mas o Lelê, sem pisar em ovos, tem que ser muito burro. Precisa ser um Santice. jumento. Precisa ser um Santice, jumento. né, meu? Pra querer renovar com o Memphis, Chamado uns jogando a bola que ele tá jogando. O Memphis, custando o que ele custa, RG, se ele estivesse apresentando o futebol do Ronaldo no auge, já é caro. Você já tem que falar, preciso pensar. Jogando o que o Ronaldo jogava. Mas aí você fala, beleza, vou pagar porque é o Memphis jogando o futebol do Ronaldo. Agora, o Memphis, com esse chove não molha que ele tem apresentado em 2025, É precisa ser um absurdo jumento pra pensar em renovar que com alguém ele. tenha pensado E mesmo, né? e mesmo, Lele, o Memphis hoje, o salário cru dele é em torno de 6 pau, fora os gatilhos. Fora os gatilhos é 6 milhões por mês. Mesmo que ele falasse, eu renovo por 3, não vale a pena. Vale muito mais a pena você contratar um Gabigol no Cruzeiro ganhando 2 e pagar 1 pro Arana, tira o Arana do Atlético Mineiro e você traz 2 jogadores aí que podem resolver os problemas crônicos do Corinthians, do que pagar um Memphis mesmo com 50% de desconto. Não vale a pena. Não vale a pena. Só um idiota faria uma proposta de renovação pro Memphis, Que absurdo. entregando o que ele tem entregado hoje. Se é que teve né, esse pensamento lá Lembrando dentro. que o Corinthians atualmente deve cerca de 17 milhões pro Memphis. Meu Deus. E Imagina. esse valor, ele aceitou um parcelamento, né? Agora para receber aí do Corinthians, tudo Meu Deus. não é nada de salário, tá? É questão Mas não era de 12, Lele, a premiação? premiações e gatilhos. Mas a mas já deu premiação uma acho que era 12. aumentadinha aí, mano. Não, mas aumentado então deve ser já o salário desse mês, porque o acordo que ele tinha feito acho que era em 3 vezes, o Corinthians pagaria acho que 50% do valor aí recentemente, aí pagaria acho que a outra parcela no Que começo do ano que absurdo, vem, hein? depois a outra Você parcela é em março. louco, velho. Acho que era um bagulho Cê é assim. louco. É brincadeira. Mas, Fala aí, o promotor então não vi. pediu o Acabou negócio da de chegar. fatura? Por Fala aí, isso. então. Não, olha, quer Que ver? Depois Leio você, aqui já. enquanto eu vou falar do time, aí você prepara essa aí, Sombra. Já manda aí. Ah, já tá aqui. Quer que eu leia? Tá, lê Lê aí, então. vai lá. Nota à imprensa.
Nota da imprensa do Ministério Público. Coletiva Esporte Clube Corinthians Paulista. Certo. Nesta quarta-feira, amanhã, no caso, a partir das 11 horas, o promotor de justiça Cássio Esse é bom. Concerino concederá entrevista coletiva no Fórum Criminal da Barra Funda para informar a opinião pública sobre os próximos passos da investigação que conduz com o objetivo de esclarecer uma série de irregularidades cometidas no âmbito da administração do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é necessário se credenciar para participar da coletiva. O membro do Ministério Público de São Paulo estará à disposição dos profissionais de imprensa no auditório do Ministério Público, local em que transcorrerá a entrevista. Então, mas o Sombra, mas isso aí é uma notícia boa. O último questionamento que ele fez, vai descobrir, né? A diretoria do Corinthians foi justamente o uso de, acho que em 50 oportunidades do cartão corporativo que não tinha a ver, teoricamente, com gastos do futebol. E aí a diretoria do Corinthians, ela, através do Osmar Stabile, disse que não poderia falar sobre, mais do que eles já fizeram de ter entregado na íntegra as faturas dos cartões ali. Quem deveria responder individualmente foram as pessoas que utilizaram. Os O Andrés, envolvidos. Duílio, o Augusto Melo, enfim. Mas parabéns aí, viu, RG, pro promotor aí, pro Cássio. Cássio Concerino, né, o sobrenome dele? Concerino. Então, parabéns, doutor Cássio Concerino. Você fez o que muitos sem vergonha que tá lá dentro deveria fazer e não fizeram. Você tá fazendo pelo Corinthians, o doutor Cássio, promotor Cássio, o que muitos que se dizem corintianos deveriam realmente fazer e zelar pelo clube e não fazem. Sabe por que não fazem? Porque são bunda moles ou por interesses escusos dentro do clube. Então, parabéns aí novamente pela sua postura radical em tentar abrir essa caixa de Pandora chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não tem que bancar a conta de vagabundo nenhum. O Corinthians tem que pagar as suas contas. Mas bora lá, bem. Quer falar alguma coisa aí, Lelê? Eu posso falar do time aqui. Não, eu só ia complementar exatamente o que o Mano falou, né? Porque quando o Sombra trouxe a questão do Ministério Público, a gente pensa, mais uma bomba. Mas, na verdade, isso é uma notícia boa, porque, assim, hoje a esperança do corintiano de que as coisas realmente saiam debaixo do tapete, né? Que venha ali a luz, toda a sujeira que existe dentro do Parque São Jorge pra gente conseguir limpar de fato, hoje a esperança é no Ministério Público, né? É que alguém de fora consiga fazer esse papel que os conselheiros, que o pessoal que tá lá dentro não faz. E outra, vou falar pra você, Lelê. O promotor, o Cássio Concerino, já fez mais em 2025 pelo Corinthians do que esse porra desse Memphis aí também. Já fez mais que o Memphis. Isso! Já fez mais que o Memphis, mano. Ô, louco, cadê? Isso? Cadê o cara? Traiu o amor? Acabou o amor? Acabou o amor não, mas merece ser Acabou o criticado. amor, acabou o amor. Merece ser criticado. E o Memphis Depay, a ESPN Brasil deu que o Corinthians pensa em renovar o contrato do jogador. Eu fui checar para vocês, porque, né, criou-se aquela frase que eu agradeço muito, né, louvo a Deus e agradeço a vida de vocês por dizerem, Samir, eu só acredito quando você confirmar e falar, né, eu fico muito feliz com isso, esse é o grande troféu, né, que a gente recebe pelo trabalho que a gente faz. Bom, com todo respeito, né, eu li a matéria, ela não está assinada, eu não vi pelo menos a assinatura, né, do que me mandaram, me falaram que não faz o menor sentido, tá, que não existe hoje nenhuma conversa do Corinthians com o Memphis para renovar o contrato, e não existe nenhuma conversa entre os diretores do Corinthians, os dirigentes, por exemplo, Stabile, enfim, Soldado, vice-presidente, o pessoal do financeiro, não existe, o próprio Dorival Júnior, não existe nenhuma conversa para renovar o contrato do Memphis Depay, tá? Não estou falando que o Corinthians também não quer que ele permaneça, até porque não está na pauta do Corinthians, né? Ele tem um contrato até a Copa do Mundo. O Corinthians acredita que até a Copa ele não sai. Né, ele não sai porque é interessante para ele ficar no Corinthians até a Copa. E ele só sai se chegar alguma proposta no final do ano, que não é o forte também do futebol europeu, né, a janela do fim de ano. Se, inclusive, chegar alguma proposta, né, o Corinthians não deve fazer esforços para segurar o Memphis e deve até liberá-lo no final do ano. Então é até o contrário. Não existe hoje nenhum movimento do Corinthians, tá, para tentar renovar o contrato do Memphis Depay, né, claro, respeitando sempre, né, a apuração dos colegas, né, cada um tem a sua informação, tá? O Fabinho Soldado é o que mais é o cara ali que mais gosta do Memphis, mas ele não tem hoje. Por exemplo, não daria para você pegar uma posição nos bastidores do Fabinho e tratá-la como Corinthians, porque o Fabinho não teria essa força hoje para, né, para bancar essa renovação, até porque é um jogador caríssimo, né? Uma renovação do Memphis Depay teria que passar pelo crivo do Osmar, do vice-presidente, né, o Armando Mendonça, do financeiro do Corinthians, enfim, teria que fazer contas, teria que baixar o salário, né? Esse contrato que está aí do jeito que foi feito do Augusto jamais
seria renovado dessa forma. Então, assim, o Fabinho só teria a vontade dele por conviver ali no CT, mas nada que chegasse a pensar numa renovação ou que isso esteja sendo planejado pelo Corinthians. Não há nenhum movimento para isso hoje. Eu chequei e queria passar isso para vocês, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. O Corinthians divulgou os relacionados, hein? O Coringão não tá fazendo mistério, não. Eu gosto disso. Eu gosto de quando o treinador faz isso, porque eu acho, né, ridículo, às vezes, os mistérios que fazem contra o Mojimirim, contra o São Bento, né? Tem gente que acha que isso ganha jogo, né? E um clássico contra o Santos, que é um jogo difícil, o Dorival liberando aí, né? Liberando aí os relacionados, tá? Vamos lá, o mais importante que a gente tem são as voltas daqueles que a gente já antecipou, né, para vocês que aconteceria. Memphis Depay volta, né, viajou, está com a delegação que vai para Santos. Rodrigo Garro e Charles voltam, né, se recuperam de lesões, estão de volta também, como eu já havia falado para vocês. O André Ramalho, esse não, como eu falei ontem no finalzinho, né, quando estava descendo as letrinhas ali do nosso Café da Fiel, tá? E agora a gente aguardar se eles começam, né, o jogo como titular ou não. Lembrando que o Dorival não vai ter o Vitinho, né, que passou por uma artroscopia para corrigir uma lesão no menisco, né, do joelho direito. O José Martínez, que não se reapresentou ainda, nós vamos falar dele daqui a pouco. O André Ramalho machucado, Carrídio machucado, o Hugo Souza, Félix Torres e o Romero, que continuam com as suas seleções na data FIFA, e o Matheus Bidu, né, que é desfalque por suspensão. Então são muitos, né, os desfalques do Corinthians. Dá pra gente crer no Corinthians com Felipe Longo no gol, na zaga, né, 3 zagueiros, né, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Anchileri, na volância, Ranieri e Maicon, nas alas, Hugo na esquerda e Mateuzinho na direita, Bidon, né, de meia, e na frente, Guinegão e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians, tá? O José Martínez não é nada boa no Corinthians, tá? Independente do que possa ter acontecido com ele, ele não deu detalhes, né, para a cúpula corintiana, nem para o Dorival, nem para o Osmar Stabile, para ninguém, nem para o Fabinho Soldado. E o que pega em relação ao José Martínez é que o jogador sequer deu satisfações e, inclusive, não tem atendido ligações do Corinthians. Isso pegou muito mal para ele. Então ele promete se reapresentar, talvez ele chegue na noite dessa terça-feira no Brasil e se reapresente na quarta-feira. Nós estamos falando aí uma semana, né, exatamente fora do clube e com muitos dias sem dar satisfação. E vários dias sem atender um telefonema para explicar realmente, de fato, o que aconteceu. Houve até uma desconfiança de profissionais do clube que passaram a perguntar um pouco lá dentro se tinha algum problema, alguma janela aberta, se ele estava forçando a saída. Estavam até desconfiados se tinha alguma coisa atrasada. Não tem nada atrasado, tá? Salário em dia, premiação em dia, tá tudo em ordem. Enfim, o pessoal estava até desconfiado porque não entendeu o fato dele sequer atender ligações. Então, o que o Corinthians vai passar para ele, vai ouvir tudo que ele tem a dizer, vai entender. Todo mundo sabe, né, o problema que vive ali, a Venezuela, aquela coisa toda. O pessoal entende, né, o que acontece, vai ouvir o jogador, mas vai falar para ele, né? Você poderia ter avisado, né? Demorou para avisar e depois não atendeu mais nenhuma ligação, ficar rejeitando ligações, enfim. E acho que ele vai tomar, né? Acho não, já me passaram, que ele vai tomar uma multa e uma multa pesada, tá? A não ser que ele, né, venha realmente com um grande argumento para escapar disso. Não está sendo cogitado o afastamento dele, tá? Dentro do clube se entende também que tem que acertar a mão, né? O Corinthians precisa de jogadores nesse momento, né? Com transfer ban, às vezes até o jogador sabe disso, né? Com transfer ban, enfim, não tem muito que contratar, não pode contratar, então duvido muito que ele vai ser afastado, mas vai tomar uma multa pesada, tá? Então essa é a situação do José Martínez, que foi realmente entendido que faltou respeito com o clube, até por não atender ligações, tá? Isso é um bastidor novo pra você, comenta aqui embaixo. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, aperta o botãozinho hypar o vídeo. Se você apertar esse botãozinho, você tá falando aqui pra plataforma que o conteúdo aqui é do Corinthians, vai chegar a mais corintianos, dá essa força, essa moral aí pra gente, beleza? Te pergunta assim, dá pra jogar Guinegão, Yuri Alberto e o Memphis Depay de repente armando o jogo ali, mais pelo meio, né, no lugar do Rodrigo Garro, que o Rodrigo Garro tá fazendo já a transição aí com a bola, já integrou o resto da equipe nos treinamentos do Timão, a gente conseguiu ver isso ontem no treino aberto, porém ele não vai jogar ainda, tá? A informação que nós temos é que ele não vai jogar, até para ter uma recuperação completa, tanto ele quanto o Carrídio aí, surpreenderam pelo tempo precoce de recuperação, porém não vão estar disponíveis para enfrentar o Peixe fora de casa, né? Jogo esse muito importante
importante, levando em consideração que o Santos está apenas 5 pontos atrás do Corinthians, então, em caso de uma eventual derrota, vai apenas para 2 pontos atrás do Corinthians, né? Então, o Corinthians precisa ganhar esse jogo, afunda de vez o peixe lá na zona de rebaixamento, e o Corinthians já começa, de fato, a olhar para um G6, né? Mirando uma Libertadores. Tudo bem que a Libertadores virá, né, pela Copa do Brasil, mas precisamos ficar em uma posição mais elevada no Campeonato Brasileiro, até por uma questão de premiação também, né? Enquanto mais alto você fica na tabela, você acaba arrecadando mais valores aí da premiação do Campeonato Brasileiro. Eu vou até levantar os valores aí e trazer para vocês num próximo vídeo, para ver quanto que o Corinthians ganha, de repente, ficando ali dentro do G6. E aí, quais são as suas expectativas pro jogo? O Timão vai... cara, não... Joga assim, jogo grande, o Corinthians particularmente joga, né? Eu ficaria mais preocupado se fosse um jogo contra um time pequeno. De fato, tá? Se fosse um jogo contra o Sport, um time lá na Juventude, eu ficaria mais preocupado. O Corinthians, né, contra times clássicos, assim, costuma se importar bem. Então a expectativa é boa pro jogo. Você tem esperança que o Corinthians vai dar uma massa no Santos? Vai ser um jogo difícil? Não vai? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou trazer tudo sobre o Corinthians aí nesse pós-jogo, pré-jogo de Santos e Corinthians fora de casa, beleza? Então, curte aí, deixa seu like. Logo eu volto com mais notícias do Timão pra te atualizar. Um forte abraço, vai Corinthians!